Olá, olá irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo em resposta a alguns irmãos que vêm me criticando, algumas pessoas que mandam mensagem para mim me criticando. O Deus de Israel, Yahweh, ou Erro, ou Jeová, ou Jeová, ou Yahushua, Yeshua, Yerro, cada um diz uma coisa. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse Deus, Yahweh, ou Yahushua, ou Javé, Jeová. Esse vídeo eu ia falar só em dezembro, meus irmãos, eu não ia falar agora, mas como eu estou vendo que a situação está ficando meio complicada, e muitos irmãos estão se escandalizando com a palavra que eu estou falando, estão se escandalizando, estão todos escandalizados porque eles nunca viram falar isso, então eles estão meio escandalizados, eles não estão se conformando, porque alguns são devotos de Jesus Cristo, outros são devotos de Yahushua, ou Yeshua, ou Yahweh. Mas se esses irmãos realmente sabessem quem é Yahweh, e realmente soubessem quem é Yahweh e Yahushua, eles não falariam o que estão falando de mim. Pois bem, meus irmãos, hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre Yahweh e Yahushua. Quem é Yahweh e quem que é Yahushua? Eu vejo já há muito tempo os irmãos denunciando a filha, a meretriz, a filha protestante, evangélica, maçônica, gospel. Estão certos, tem que denunciar mesmo. A filha evangélica, maçônica, gospel. Eu vejo muitos irmãos criticando a mãe, igreja católica, apostólica, romana, a grande prostituta. Está certo, não vejo nenhum erro nisso, está certo. Mas a partir de hoje eu faço um desafio a todos os irmãos que me criticam. Um desafio a todos. Mas esse desafio não serve para covarde. E esses irmãos que estão assistindo, que me criticaram, eu faço esse desafio a você. A todos os irmãos que me criticaram, eu faço esse desafio a vocês, que são devotos de Yahweh e Yahushua. Devotos, e levam muitos irmãos para o erro. Vocês saíram de Jesus Cristo e Deus e foram para Yahweh e Yahushua, se tornaram 2 vezes mais filho do inferno. Hoje eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, esse vídeo era para ser gravado só em dezembro, mas conforme muitos irmãos estão se escandalizando com o que eu venho falando, o que eu estou falando sobre o Velho Testamento é para abrir a mente das pessoas, para as pessoas verem o que elas escutaram nas igrejas evangélicas, ou católicas, qualquer religião, estava errado, era mentira. E muitos irmãos aqui estão falando que meus vídeos são uma merda, que não prestam de nada. Por quê? Porque eles não conhecem a verdade realmente. Eles procuram no Deus Google da internet, o Espírito Santo Google da internet, e pensam que tudo que eles veem ali é verdade, sendo que a Google e a internet foram manipuladas pelos judeus, pelos romanos, pelas religiões evangélicas, pela religião católica e pelo judaísmo, para levar vocês ao erro. Você saindo da evangélica vai para a católica, da católica vai para o judaísmo. Então hoje eu faço um desafio a todos os irmãos. Vocês denunciaram a filha. Sim, denunciaram. Está certo. Denunciaram a mãe, a grande prostituta, a católica. A filha evangélica, protestante, maçônica, gospel. A mãe, a grande prostituta, católica, romana. Mas eu faço um desafio a vocês agora. E eu quero que vocês façam um vídeo para mostrar para os nossos irmãos a verdade. Eu não ia fazer esse vídeo antes de dezembro, mas como eu vi muitos irmãos se escandalizando com a minha palavra, eu vou fazer esse vídeo agora. Eu desafio você a revelar quem é o marido. E não venha com historinha fiada para mim dizendo que Baal é o marido. Porque a filha tem uma religião evangélica, protestante, maçônica, gospel. A mãe tem uma religião católica, apostólica, romana. E o marido, o pior de todos, o pior do que pastor evangélico, pior que padre, pior do que espírita, é o marido, o judaísmo. Mas vocês não querem denunciar o judaísmo. Vocês ficam aí
descendo o pau na filha evangélica, protestante, maçônica, gospel, na romana, católica, mas vocês defendem o marido, Yahweh, Yahushua, o dragão, diabo, Satanás. Então eu desafio vocês. Desafio. Se vocês acham que tem o Espírito do nosso Pai, pertence à nossa família, eu quero que vocês venham aqui e mostrem. E não me diga que Baal é o marido, porque não é. O marido também tem uma religião, e essa religião se chama judaísmo. Que lá no judaísmo, o Deus do judaísmo, aliás, o judaísmo tem base na Cabala. Notem que ele usa uma estrela no peito, o pentagrama da Cabala. Todo o judaísmo pertence à Cabala. Os líderes evangélicos pertencem à maçonaria. E os líderes do judaísmo pertencem à Cabala. E o Deus da Cabala se chama Yahweh, Yahushua, o dragão, o grande dragão, a serpente do Jardim do Éden. E eu vou mostrar para vocês agora nos vídeos, porque eu não tenho estômago, eu conheço o judaísmo muito bem. Eu sei que o judaísmo é fundado na Cabala. Eles usam o pentagrama no peito, eles se orgulham, eles têm aquele pentagrama na bandeira. Mas se você acha que é só na bandeira, você vai ver que muitas das pessoas do judaísmo, da Cabala, que o judaísmo é a Cabala, usam o pentagrama no peito. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês agora e vocês vão ver. Desafio todos os irmãos aqui a vir aqui, porque vocês estão denunciando a filha evangélica. As pessoas estão saindo da evangélica indo para o judaísmo e lá se tornando 2 vezes filho do inferno. Então eu desafio vocês, irmãos, os irmãos verdadeiros, a vir aqui, assistir os vídeos. Eu vou colocar mais ou menos algum vídeo para vocês terem noção da Cabala e do judaísmo, que eles dizem que a gente não é o filho do nosso pai, do pai deles, o diabo, Yahweh, Yahushua, o Deus da Cabala. Esse Deus deles lá é o diabo. Yahweh, Yahushua é o diabo, o Deus da Cabala. É pai deles. Eles usam pentagrama e eles glorificam ao Deus de Israel, o Deus da Cabala, Yahweh e Yahushua. No judaísmo, eles têm um Deus da Cabala. Os evangélicos têm um Deus da maçonaria, o bode. Então eu desafio vocês, meus irmãos. Antes de vocês me criticar, falar alguma coisa sem saber, vocês não sabiam. Eu sou a primeira pessoa a denunciar. Olha, vocês nunca viram falar isso. Que o judaísmo é a Cabala. O Deus do judaísmo, o Deus da Cabala, se chama Yahweh, Yahushua. Vocês nunca viram isso. Eu sou o primeiro a denunciar. Estou partindo o pão com os irmãos. E espero que os irmãos agora recebam esse pão, esse alimento. Se alimentem. Investiguem o judaísmo. Eu vou colocar uns vídeos de alguns judeus falando de Deus aqui, para vocês verem. E alguns magos falando de Salomão e da Cabala e do pentagrama. Eu vou dar o primeiro pão para vocês, meus irmãos. É importante que vocês recebam esse pão, se alimentem, investiguem os vídeos que eu vou passar para vocês, os pedacinhos, mas tem vários dessas pessoas. Investiguem que vocês vão chegar no Deus de Israel, o Deus Yahweh, Yahushua, da Cabala. Então, enquanto vocês falam da igreja evangélica, as pessoas estão deixando a igreja evangélica, saindo da igreja evangélica, saindo da igreja católica, indo para o judaísmo, o Deus Yahweh, Yahushua, da Cabala. Então eu digo para vocês, parem de falar só da filha e da mãe. Sejam corajosos, sejam homens. E venham aqui e denunciem o marido. O judaísmo. Porque o judaísmo é o marido. A grande prostituta, a mãe, é o catolicismo. E a filha, a meretriz, é a protestante evangélica maçônica gospel. Ou você revela tudo para que as pessoas não saiam da igreja evangélica, vai para o judaísmo. Não saia do catolicismo e vai para o judaísmo. Ou você denuncia os três, ou não adianta nada. Por quê? As pessoas estão deixando as igrejas evangélicas indo para o judaísmo, adorando Yahweh, Yahushua, o Deus da Cabala. O próprio diabo, o dragão, Satanás. Então, meus irmãos, é bom e importante agora vocês só parar. Porque eu vejo todos os irmãos só falando da igreja evangélica e da igreja católica. Mas do judaísmo, Yahweh, Yahushua, Deus dos judeus, Yahweh, Yahushua, da Cabala. Eles usam o pentagrama no peito da Cabala. Todos eles usam. Que é o Deus que o da Cabala dá poder, dá dinheiro financeiro para eles, que eles acham o máximo. E eu vou colocar o vídeo para vocês denunciando. Notem, eu sou o primeiro. Mas isso não pode parar aqui. Eu estou dando pão para vocês.
E agora vocês têm que receber esse pão, meus irmãos, e partir. Muitos irmãos têm que fazer os vídeos, denunciar. A filha, protestante, evangélica, maçônica, gospel. A mãe, católica, romana. E o marido, não é Baal o marido. O marido é o judaísmo. E o judaísmo tem um Deus chamado Yahushua, que é o Deus da Cabala. Acabou de ser lançada a tradução da Bíblia que você esperava, a Bíblia Judaica Completa. As vantagens dessa publicação são muitas. Os livros estão montados na ordem sequencial da Bíblia Judaica. O Pentateuco, ou a Torá, está dividido em parashot, ou porções semanais estudadas a cada sábado. Por fim, você tem acesso a um resumido de gentios. Você não vê nunca Deus fazendo aliança com gentios. Deus fez aliança com Israel. Até mesmo a nova aliança através de Yeshua. Ele fala, com a casa de Israel e com a casa de Judá, farei uma nova aliança. Então Deus fez aliança com o gentil? Não fez. Agora, alguns gentios tiveram parte nessa aliança. Nós trabalhamos na alta magia com dois símbolos especiais. Um é o pentagrama. O pentagrama é usado para expulsar espíritos ruins, espíritos malignos. O outro símbolo é o hexagrama, que muitos chamam de estrela de Salomão. Porém, essa estrela é uma estrela muito poderosa, até conhecida na Cabala judaica. Essa estrela serve para você dar ordens, voz de comandos aos espíritos, e eles então começam a ter que obedecê-lo. Ao invés de atrapalhá-lo, eles começarão a trabalhar em diversas formas de magia. Hoje, sou um dos primeiros magos do Brasil e do mundo que pratica a magia goétia, a magia de Salomão. Uma magia muito conhecida pela força do seu poder. Tudo que as pessoas já intentaram em outras formas de magia e não alcançaram, quando recorrem à goétia, conseguem obter o resultado daquilo que estavam buscando. É uma das formas de magia mais fortes que nós já podemos ter presenciado. A magia de Salomão. Salomão foi um rei rico, poderoso, teve muitos amores e não teve do que se reclamar. Fundou o templo de Salomão, o templo em Jerusalém. Foi um homem ao qual Jeová lhe confiou várias riquezas, e nós utilizamos as mesmas ferramentas que Salomão usou. Salomão descobriu que através de pentagramas, de hexagramas, da estrela de Salomão e de evocações a espíritos infernais da goétia, ele conseguiria obter resultados positivos na sua vida financeira. Bíblia, das Escrituras, da Torá, a revelação, o conhecimento do verdadeiro Deus foi revelado a quem? Aos judeus. Então ele leva muita vantagem. Agora aí que está, Rocheza, se não existe nenhuma vantagem do judeu, é por isso que ninguém se preocupa com o judeu. Agora, porque não tem vantagem nenhuma para as pessoas. Então a Bíblia veio do judeu, mas está na nossa mão. Eu sei que a Bíblia veio do judeu. Veio dele. Mas está na minha mão hoje. Agora então, eu faço com que eu não quiser tenho com nada ela. a ver. Ele só... O judeu, na verdade, só serviu... Os judeus só serviram de instrumento intermediário para que a Bíblia chegasse na minha mão. Mas não é isso que Paulo falou. Paulo falou que tem vantagem. Aí quando Yeshua falou a salvação vem dos judeus, eles falam a mesma coisa. Não, peraí. Veio, mas chegou a mim. Veio dos judeus. Então, Por que Yeshua novamente, o judeu é assim. O povo judeu, o povo de Israel. Foi um instrumento que Deus usou lá para cumprir um objetivo lá, que está lá no passado. Mas agora não tem mais negócio de judeu. Agora é a igreja. E a igreja sou eu. E o pastor da minha igreja. É aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Eu estou em Cristo, eu estou as promessas. Para quem, nós dizemos? Para Israel. Para Israel. Então, é de Israel essas promessas. Não é dos gentios. Como que os gentios podem tomar posse das promessas? Nós vamos continuar falando no decorrer